Boa noite a todos vocês. Estamos aqui para mais uma live da MG, que já está no calendário. Toda segunda-feira, às 18h30, vamos estar aqui sempre com um assunto diferente, seja sobre seguros, investimento, saúde, proteção empresarial. Então vamos estar aqui toda segunda-feira. Já ativa aí o sininho, né, do lembrete, para que você não esqueça, não venha perder nenhuma das nossas lives. E nós vamos estar sempre com temas diferentes. Também aceitamos sugestão, né, de vocês que estão aqui, da nossa audiência. Se você quer que a gente fale de algum assunto, chame alguém para fazer live com a gente, pode mandar que vai ser muito bem-vindo. E o assunto de hoje é seguro de vida. Qual a importância do seguro de vida que protege o segurado ainda em vida? E hoje nós vamos ter dois excelentes convidados para fazer a live aqui com a gente. Já clica aqui no aviãozinho, vai enviando para todo mundo. Clica aqui no coraçãozinho, né, para que essa live chegue para mais pessoas. Obrigado vocês, todos que já estão entrando aqui. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Nós vamos, né, ajudar vocês hoje a entender melhor como o seguro de vida protege e muito o próprio segurado. Vamos desmistificar aqueles mitos que seguro de vida é somente para quando a pessoa morre. Então vamos tentar tirar todos esses mitos a partir de hoje. Fique por aqui, com certeza vai ser muito boa essa live. Vou chamar agora, né, o nosso primeiro convidado, Francisco, para começar aqui a falar com a gente. Só um pouquinho, já vou aqui convidar ele. Esperando aí Francisco aceitar o convite. Pronto, chegou, seja bem-vindo. Boa noite. Vamos chegando aí. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoas. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que estejam me escutando. Meu celular resolveu dar uma travada básica agora. Quem sabe faz ao vivo. Ótimo som. Quem sabe faz ao vivo. Tive que resolver agora, em 15 segundos. Mas deu certo. Então pronto. Foi resolvido. Boa noite. E aí, Francisco, o convidado que nós temos hoje para a nossa live. Um super convidado. Fale aí pra gente quem é ele. Super convidado. Meu amigo pessoal, conheço ele há bastante tempo. Para quem não sabe, eu fui colaborador da Seguradora Sul América por 11 anos e meio. Então foi lá que eu o conheci. Conheci em uma das minhas várias viagens, nós nos tornamos muito amigos. Eu aprendi muito com ele, ele é uma pessoa super bacana, ele é um excelente professor, principalmente na parte de seguros, mas não é só disso, não é somente isso que ele gosta de ensinar, tá certo? Então, vamos aqui, sem mais demoras, chamar o nosso querido Rafael Cunha. Só um pouquinho, vou convidar ele agora para vir integrar aqui, né, o nosso time da conversa de hoje, que vai ser de muito proveito, não tenho nem dúvida, porque Rafael tem coisas demais a agregar na noite de hoje. Chega aqui, Rafael, que não é o Cunha, né? Comediante, é Rafael Cunha, mas não é o comediante. Ele me plagiou, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Boa noite, Francisco. Boa noite. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Nós sabemos que a sua agenda é concorrida. Você dificilmente passa mais de 24 horas num lugar, né? Vou só falar aqui algumas coisas. Quem é Rafael? Porque a lista dele é grande. Rafael é head da Sul América, das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste,
palestrante, mentor de startup, CPA 20, pai, cristão, esposo. Nossa, é uma ficha corrida. Se Currículo apresente grande. melhor, Obrigado, Mari. Rafael, para a nossa audiência. Obrigado, Mari. Obrigado, Francisco, pelo convite. Obrigado a todos os amigos que estão aqui nos assistindo. Se vocês puderem aí mandar o aviãozinho aí para 10, 15 amigos de vocês, porque esse assunto hoje da live, ele não é um assunto para mim, não é um assunto para Francisco nem para Mari. Ele é um assunto para a sociedade. A gente está falando aqui de proteção, de propósito. Eu já estou devidamente protegido, Francisco também, Mari também. Então, se vocês puderem chamar aí de amigos, eu estou vendo aqui uma amiga minha, Letícia Targino, que entrou agora, e ela sabe muito bem o que eu estou falando da importância da gente se proteger. Proteger a nossa saúde, seja a nossa saúde física, emocional, espiritual e também financeira, né? Eu, como você falou, Mari, eu sou economista de formação, já faz 27 anos que eu atuo na indústria de seguros, há 15 anos eu estou na Sul América, eu sou superintendente Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Eu toco a operação comercial aqui, muito focado nas linhas de proteções financeiras, proteções familiares, e aí a gente está falando de seguros para a vida, para usar em vida, previdência privada e investimentos. Tenho vários cursos, já morei fora, mas o importante, o que eu digo que é o meu carro-chefe, assim, é a minha família, sabe? Eu acho que por trás de tudo que a gente tem, o sonho de todo ser humano é ter uma família bem ajustada, uma família com saúde, uma família unida, né? E uma família que esteja protegida. Então, tudo que a gente pede, no final das contas, a Deus, é saúde e paz. O resto a gente corre atrás. E nisso, né, Rafa, nós somos imensamente milionários, né? Porque, graças a Deus, Deus nos propiciou uma linda família, tanto pro lado de cá quanto pro lado daí. Então, a gente tem que agradecer muito a Ele. E fora da Sul América, você faz mais o quê? Fora da Sul América, eu dou aula já há mais ou menos uns 15 anos. Eu ensino diversas disciplinas, desde de empreendedorismo, marketing, estratégia de vendas, até alguns módulos de produtos de seguro, né? Eu também sou coach, eu ajudo pessoas a chegar nos seus objetivos de forma mais rápida. Também dou palestra, e aí, Francisco, eu ainda me lembro da sua primeira palestra, viu? Que eu carinhosamente chamo ele de Chicão, né? A gente estava no interior do Ceará e Chicão deu um show lá em Juazeiro do Norte. Então eu tenho algumas palestras onde eu falo de alta performance, eu falo do profissional do futuro, eu falo de ética concorrencial, eu falo de vendas, de negociação, de sedução, né? Porque o comprador, né, Chicão, ô Mari, ele compra algo por dois motivos. Ou ele compra por necessidade, ou ele compra por desejo, né? Então, tem dois grandes motivos para você comprar. Eu até estava conversando com a minha esposa recentemente, que a gente tem uma prima que trabalha na Dolce Gabbana, que é uma loja de altíssima renda. E essa amiga da gente disse que, às vezes, tem pessoas que chegam lá com cartão de amigas, de parentes, para poder comprar algo que ela talvez nem tenha necessidade, mas pelo desejo, a vontade de ter. Então, a gente aqui que trabalha com proteção financeira, com proteção familiar, a gente tem que mostrar a importância da proteção para os nossos clientes, para que eles tenham esse desejo de se proteger, né? Então eu faço um bocado de coisa aí, viu, Chicão? E eu surfo também, eu brinco com minhas filhas, eu vivo o mundo das crianças também. Então, o profissional hoje do futuro, ele tem múltiplas habilidades, né? Cada momento a gente é uma pessoa diferente, mas que a nossa essência seja a mesma, né? Perfeito, Rafa, Isso. perfeito. Maravilhoso. E Francisco estava falando aí do que você fazia fora e tal. E, Rafa, nós corretores e você como funcionário de seguradora temos uma missão brilhante, linda, que é proteger as pessoas. É claro, Mário. Olha só. Não tem nada mais prazeroso na nossa vida
do que a nossa profissão, que é proteger pessoas. E aí, Mari e Chicão, eu, por exemplo, eu não vendo nada, absolutamente nada. Para dizer que eu não vendo nada, eu vendo ideias. E eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Por isso que eu faço os meus posts mostrando a importância de se proteger numa viagem, com o seguro viagem, mostrando a importância de se proteger para proteger a sua família e o seu futuro contra imprevistos que podem acontecer a qualquer momento. Porque por mais que a gente se planeje, a vida nos apronta algumas surpresinhas. E para isso a gente tem que estar 100% protegido. Então, toda vez que eu vou no digital e eu me comunico numa linguagem que o consumidor entende, algum amigo meu, ele vem no inbox dizer, poxa, não tinha visto por essa ótica, como é que eu faço para me proteger? Né? Porque ninguém me abordou ainda. Então, nós temos uma responsabilidade social de propagar a cultura da proteção para toda a população. Por isso que você tem o dever aí de clicar no aviãozinho aí e chamar seus amigos. Isso aí, gente. Chama bastante amigo aí, porque essa primeira pergunta que eu vou fazer aqui para o Rafael, ela pode ser muito importante para muito pai, muita mãe, que pensa o seguinte, poxa, eu não contrato um seguro de vida porque eu acho que ele traz mau agouro, sabe? Tá falando de morte. Rafael, uma pergunta bem direta para você aqui. Seguro de vida, ele só cobre casos de morte? A sua pergunta é excelente, Chicão. E um abraço para minha amiga Lu Sucesso, lá de Brasília. E João Bessa também, corretor lá de Brasília. Tops corretores. Corretores que trabalham muito protegendo pessoas através de planos de saúde, seguros de saúde, e também com seguros de vida, que na verdade eu não gosto muito desse nome. Respondendo a sua pergunta, Chicão, eu digo que o seguro de vida ele é uma proteção familiar, uma proteção financeira e uma proteção para a vida, né? Eu tenho colegas aqui que estão aqui assistindo esta live, por exemplo, que a gente estava em correntes de oração, porque o nosso colega, ou a nossa colega que está aqui, teve um câncer. E esse câncer, ele foi tratado com quimioterapia. O colega tem um plano de saúde maravilhoso para tratar, mas deixou de trabalhar, né, para estar se tratando. E quando você deixa de trabalhar, você tem uma perda de renda. Então, olhe que o seguro, que eu chamo de proteção financeira ou familiar, ele te cobre só pelo diagnóstico da doença, ou seja, foi diagnosticado, pum, já recebeu o dinheiro. Quanto? Quanto você contratou. Pode ser R$1.000, 10 mil, 100 mil ou 1 milhão. Você contratou um risco, que é cobrir doenças, até 30 doenças, o produto da Sul América cobre. Diagnosticou, você recebe a indenização. Valor total. E ainda tem uma outra, valor total. E ainda tem, Francisco, uma outra cobertura que é o DIT, né, que é a perda de renda. Enquanto você está sem trabalhar, a gente está te indenizando diariamente um valor. Que valor é esse? Um valor relativo ao que você contratou. Então, imagine que você ganha R$10.000, ou 20 mil, ou 30 mil por mês. Então, para ficar uma conta exata, vamos pensar que você ganha R$30.000. Eu vou te indenizar, a seguradora vai te indenizar R$1.000 por dia até você voltar a trabalhar durante um ano, 365 dias. Então, veja que eu ainda nem falei de morte, eu falei de doenças, eu falei de perda de renda e agora eu falo de invalidez, que é uma outra cobertura. Às vezes você sofreu um acidente, perdeu um dedo, ou perdeu uma visão. Eu tenho um tio, por exemplo, que ele perdeu uma visão. Ele, com a cobertura de invalidez, ele receberia uma quantia contratada referente a esse olho que ele deixou de enxergar, né? Tem gente que sofre acidentes, por exemplo, a maioria dos casos de acidentes de pessoas que estão paraplégicas são jovens em acidentes automobilísticos. Então, olha a importância de um jovem ter uma proteção financeira familiar. Ah, mas eu não sou casado ainda.
Pois é, você além de não ser casado, pode estar inválido e gerar despesa para os seus pais, para os seus familiares. E não conseguir trabalhar para ter uma fonte de renda Perfeito. adequada, né? Porque como ele vai estar com a limitação, ele pode não produzir tanto dinheiro como ele teria chance se tivesse fisicamente bem. E um detalhe importante aí, quando você falou da doença grave do DIT, que a pessoa para de trabalhar, parou de gerar renda e começou a gerar despesa. Pois é, Mari. Eu fico imaginando um médico, cirurgião, ou um dentista que opera ou que obtura com as mãos. Bastou quebrar esse dedinho aqui e ficar sem trabalhar um mês, que é um mês sem ganhar dinheiro. E aí, quando você tem essa cobertura de perda de renda chamada DIT, que é a diária por incapacidade temporária, né? Ele recebe a diária contratada, né? O capital contratado. Então, olha que o seguro de vida é para a vida, para proteger em vida contra diversas situações. Eu tenho uma colaboradora que passou o ano de 2022 fazendo quimioterapia, Mari. E ela foi para o INSS. Imagina você ganhando 10, 15, 20, 30 mil e ir para o INSS. Primeiro que demora para receber. Segundo que daqui que você vai receber, você vai ganhar 5 mil reais ou 6 mil. Imagina você ganhando 10, 20, 30, passar a ganhar 6. E você ainda está fazendo um tratamento doloroso para a sua saúde e sem dinheiro. Então eu digo o seguinte, o seguro-saúde ele vai cobrir você da porta do hospital para dentro, da porta da clínica de exames para dentro, e a proteção financeira e familiar, que é o seguro de vida, vai cobrir 24 horas em qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então eu digo o seguinte, se você tem sua... Mais um argumento agora. Mais um argumento se você tem sua Netflix, se você tem sua Netflix, eu garanto a você que a sua vida e a vida da sua família é mais importante. Então você tem que ter uma proteção e que se adequa a qualquer bolso. Por exemplo, a minha copeira aqui na Sul América e a minha, que é a servente que trabalha aqui, e a nossa recepcionista, as duas têm uma proteção financeira e cada uma paga de acordo com quanto pode pagar. E a gente adequa as coberturas. Então não tem aquela desculpa, não vou fazer porque é caro. Não existe caro. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a vida da sua família? E olha, Francisco, que respondendo a sua pergunta, eu não falei de morte. Eu falei apenas de coberturas em vida. Exato. Mas de repente eu falo de morte. Não, que ainda falando de morte, é uma coisa que é o seguinte: toda apólice de seguro de vida, uma hora vai dar sinistro. Porque todos nós vamos morrer um dia. É a única certeza da vida. Agora, Rafa, antes da gente falar de morte, só para você ter uma noção aqui. Eu vou contar primeiro uma história, depois Marileide contar uma outra. Diária por incapacidade temporária. Eu já usei, porque eu quebrei o dedo do pé chutando a parede no banheiro. Eu fiquei 21 dias sem poder trabalhar por conta disso e fui beneficiado de uma diária por incapacidade temporária. Marileide fez uma cirurgia, ficou 60 dias sem poder trabalhar, foi beneficiada por uma diária por incapacidade temporária. Então, assim, nós estamos falando aqui, nós temos 2 empresários, no mínimo, aqui nessa live, certo? E os 2 já foram beneficiados pelo menos uma vez com o DIT. E, Mari... Francisco, só para você ter ideia, eu estava vendo aqui no Instagram, o filho de um amigo meu, que é advogado aí em Recife, ele lutando jiu-jitsu, ele quebrou o pescoço e teve que fazer uma cirurgia. Graças a Deus, por milagre, ele não ficou nem paraplégico, nem tetraplégico. Mas ele ficou um bom tempo de molho, sem trabalhar e sem ganhar dinheiro. Aí a gente vê agora a Luciana Gimenez, aquela apresentadora que foi esquiar na Europa, quebrou a perna, tíbia, um bocado de osso na perna. Além dela estar protegida com seguro viagem, né, o seguro de vida dela vai pagar a diária dela enquanto ela estiver sem trabalhar. Né? Então o seguro de vida é para todos nós. Exato. Semana passada, na live aqui, nós falamos, o meu cunhado, quando veio aqui para Natal, mora em São Paulo, veio aqui para Natal, utilizou do seguro viagem.
tanto para tratar de um trauma quanto para pagar o medicamento. Agora, Mari, rapidinho, fala daquele cliente lá. Você começou a falar, Rafa, da cobertura de doenças graves. Nós temos um cliente já assim, há mais de 15 anos e ele tem DIT, doenças graves, invalidez, todas as coberturas. A pólice dele é completa. Dia 18 de setembro, ele teve o diagnóstico de um AVC. 18 de setembro agora de 2022. Nós pegamos toda a documentação, demos entrada na cobertura de doenças graves. Em 11 dias, entrou a indenização na conta dele. Isso foi o diagnóstico. Dia 18 de setembro, ele passou quase 2 meses na UTI e só saiu do hospital meados do dia 10 de dezembro. Do dia 18 de setembro até dezembro, ele no hospital. Imagine, Quando ele saiu... Imagine, Mari, eu, Rafael, que tenho 2 filhas, tenho colégio para pagar, tenho diversos compromissos, eu deixar de trabalhar, ficar no hospital e esses boletos não param de vir. E ele é profissional liberal. Tem esse detalhe. Depende dele estar todo dia trabalhando para gerar renda que sustenta a família dele. Então, recebeu a indenização, tá? Como ele estava na UTI, perdeu os movimentos, não tinha como assinar a documentação. A Sul América disse que a esposa dele podia assinar toda a documentação. Ela assinou tudo. Em 11 dias, o dinheiro entrou na conta. E aí, como ainda estava com incerteza muito grande se ele ia sair do hospital ou não, com vida ainda, né? Então, quando ele recebeu alta, nós esperamos, quando ele recebeu alta, aí nós demos entrada na diária de incapacidade temporária e a companhia deu retroatividade desde o dia 18 de setembro, que ele parou de trabalhar e o médico deu atestado para ele de 8 meses. E sem Agora você vê, né? previsão. Agora você vê, né, Mari, a importância de ele dizer assim, poxa, graças a Deus, aquele anjo me visitou, chamada Marileide, aquele anjo Francisco me visitou, me convenceu, me mostrando a importância de eu estar protegido, né? Todos nós somos vulneráveis. E aí, Chicão, respondendo a sua pergunta, né, que diz assim, não vou fazer um seguro de vida que atrai problemas, né? Então faça o seguinte, tire o pneu de estepe do seu carro e ande sem pneu de estepe, porque o pneu de estepe vai chamar problema para o pneu furar. Na verdade, o pneu de estepe, né, e o seguro, ele é a proteção para exatamente lhe proteger desses momentos críticos. Exatamente. Exatamente. Agora sim. Agora vamos falar o seguinte, vamos falar pela ótica da família. Qual a importância de uma proteção financeira, de um seguro de vida para a família? Na sua visão, Rafa. Chicão, eu vou falar da minha visão como pai e na minha visão como filho, tá? Perfeito. Agora, dia 1 de março, vai fazer 1 ano que meu pai faleceu. 1 ano. Infelizmente, meu pai precisava fazer hemodiálise, ele estava com problema renal, então veja que só do diagnóstico do problema renal dele, ele já receberia a indenização para fazer o que ele quiser, né? Mas ele teimoso, achou que poderia continuar sem fazer hemodiálise, ele passou mal e faleceu. E eu peguei o avião aqui expresso, fui para Recife para enterrar meu pai, meu melhor amigo, meu companheiro, meu confidente. Na hora, quando eu pousei, 7h30 da manhã, já tinha mensagem do meu irmão dizendo que ele faleceu. Eu chorei dentro do avião, de máscara, parei, liguei para a Sul América para fazer o funeral dele. E a Sul América me perguntou, você quer pagar tudo e ser reembolsado ou quer que a gente faça? Eu disse, não, eu não quero fazer nada, façam tudo. E um funeral não é pagar um caixão e enterrar. Não, é cartório, é documentação, é pegar o atestado de óbito, é coroa, é missa, é não sei o que, é um bocado de coisa.
né? E eu, E no graças a Deus, momento que não, ninguém tem cabeça para nada, eu não né? tinha cabeça para nada. A única coisa que eu fiz foi dar roupa, escolher a urna, né? Que é o caixão, e dizer Uhum. quais eram as 3 frases das 3 coroas de flores. Então eu já tirei essa responsabilidade. Que um funeral hoje, no barato, é 4, 5 mil reais. No barato. O segundo ponto, Chicão, é que meu pai deixou alguns presentes de grego para gente aqui pagar. Só que ele também deixou um seguro de vida. E a gente recebeu esse seguro em menos de 10 dias e honramos todos os compromissos, inclusive de inventário, taxa de causa-mortes, etc. e tal. Então, assim, deu continuidade a tudo que você puder imaginar. Porque se ele não tivesse deixado esse seguro de vida, eu e meus irmãos, a gente teria que botar dinheiro para estar custeando as coisas que faltavam, né? Então, assim, não trouxe meu pai de volta, nem vai trazer. A dor emocional, ela persiste até hoje, né? Só que eu consegui trabalhar a minha mente eu botei como gratidão a Deus de eu ter curtido meu pai durante 45 anos, né? Que é a minha idade. Mas, assim, a dor financeira eu não tive, porque o seguro de vida me protegeu. Então, eu, como filho, não precisei gastar R$ 1 e ainda recebi dinheiro. Agora, imagine eu partindo, Deus o livre, né? Eu quero demorar aí mais 40, 50 anos, e eu deixando a minha esposa com as minhas filhas, crianças. Minha esposa, ela 95% da renda lá de casa é minha. Se eu morrer hoje, Chicão, a minha esposa precisa de pelo menos 500 mil reais só para as minhas filhas terminarem de estudar. Porque uma ainda faltam 7 anos de colégio e a outra falta ainda 4. Se eu colocar colégio durante os anos todos, material escolar, etc e tal, então eu tenho que ter um seguro para proteger a minha família, senão minhas filhas vão estudar em escola pública ou depender de ajuda de parentes, e para que a minha esposa continue mantendo o padrão de vida para ela poder começar a trabalhar melhor, né? E melhorar as finanças delas. Então eu tenho um seguro hoje que cobre aí pelo menos 4 anos de trabalho meu, né? Fora isso, imagina eu ficando inválido, ou eu ficando doente, ou eu tendo uma perda de renda, então, ou tendo uma doença. Então, para fazer o seguro, faça bem feito. Faça completinho. A gente precisa entender a necessidade dessa família, desse cliente. Então, não existe assim, conta aí para mim. Não, não existe. A gente precisa conversar com o cliente, entender a necessidade dele, para a gente levar uma solução. É assim, ó, a gente quando está doente não vai no médico, e o médico dá aquela dosagem para você correta do remédio. Então, o corretor de seguros especialistas em vida, em proteção financeira e familiar, ele visita o cliente, entende a necessidade e apresenta a solução. Para que aquele cliente nem pague de mais, nem pague de menos. E que se alguma coisa ocorrer durante os percalços da vida, ele esteja protegido. Para você ter ideia, meu irmão com 38 anos teve câncer. Como é que você diz que um jovem de 38 anos vai ter câncer Uhum. saudável? Então, assim, são os desafios da vida. Acontece. E aí, Chicão, eu digo o seguinte: se eu disser assim para você, Francisco, você agora vai ter que atravessar de um prédio para o outro, no 10º andar, e eu vou te botar aqueles pauzinhos para você se equilibrar e uma cordinha para você atravessar. Você vai ganhar R$ 1 milhão. Você vai, possivelmente você vai dizer, não, não vou, porque o risco de eu cair é muito grande. Agora, se eu disser assim, Francisco, você topa ganhar R$ 1 milhão, mas eu vou botar aquela rede de proteção do circo, aí tu diz, Opa, opa, agora eu já penso em me arriscar mais. 1 milhão Por quê? fácil. Porque você está com seguro, e o seguro é essa rede de proteção que vai nos segurar em qualquer momento, seja um momento de doença, seja um momento de invalidez, seja um momento de perda de renda ou até na morte. Perfeito. Rafa, deixa eu só falar 2 coisas aqui. Em primeiro lugar, para corretores que estejam aqui acompanhando a gente, cara, se vocês não pegaram a live desde o começo, o que o Rafael colocou aqui de insights foi assim, ó,
Olha, excelente. Essa live vai Eu ficar salva. estou só Não, captando. eu estou anotando aqui Francisco, essa e aula. ainda tem, eu estou vendo aqui dois amigos queridos, que é Igor Gadelha, que é daqui de Fortaleza, corretor da Jocross, e a minha amiga Neia, lá do Grupo Texas de Feira de Santana. Os dois têm duas mega corretoras de plano de saúde. E aí, eles todos os dias eles se deparam com clientes que querem comprar um plano de saúde, mas não têm dinheiro. Por quê? Porque hoje 77% da população brasileira não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. E está 100% dependente do SUS. O que é que eu tenho falado para esses corretores que têm uma demanda muito grande de clientes que eles perdem porque eles não fecham nada? O cliente não tem dinheiro para um plano de saúde. Ofereça uma proteção financeira e familiar, que é um seguro de vida, que cobre, além de telemedicina ilimitado, ou seja, médico na tela, 24 horas, né, para você, para os seus filhos e cônjuge. O médico te atende, te dá receita, te dá atestado, ele te dá desconto em farmácia ainda, e você pode colocar umas coberturas de morte, de invalidez, de diária por internação, né, por internação também. Então você pode criar uma série de coberturas de assistência à saúde que fica bem baratinho. E aquele cliente que não tem um plano de saúde, ele sai do SUS em 90% dos casos, porque ele está protegido, e se ele tiver um acidente, se ele tiver uma invalidez, ou se ele precisar ser internado, ele tem uma cobertura dentro do seguro de vida. Veja que grande sacada, né? E um abraço também para o meu amigo Ivan, que também está aí de Salvador, da Texas. Aí, rapidinho aqui. Que coisa Não, boa aí Rafael, que você está falando. só, Gostei assim, da ideia. só insights show, só para concluir aqui, olha, corretores amigos que não pegaram a live desde o começo, vai ficar salvo aqui no nosso canal, aqui no nosso Instagram, para vocês verem depois, tá certo? Rafael tá dando uma aula aqui. Quero agradecer aqui, ó, vamos lá, a E o Gisele bom, Araújo. viu, Chicão, é que o seguro de vida ou a proteção familiar, ela tem 19 coberturas. Só Você pode 19. fazer só uma, pode botar outra, pode botar jazigo, pode botar cobertura do jeito que você quiser, né? E você usa em vida. E a cobertura funeral familiar ainda estende para os pais. Não tem isso também. Sogro e sogra, independente de idade. Se seu pai está com 90 anos, faça o seu seguro de vida com a gente, bote o funeral ampliado familiar, que cobre o seu pai também, né? Perfeito. Ou seja, ô Francisco, eu peguei um cliente uma vez que ele disse que tinha 5 milhões de reais e ele não precisava de seguro de vida. Eu não preciso de seguro de vida porque eu já tenho 5 milhões de reais e esse dinheiro é para os meus filhos. E aí, o cara já tem uma super reserva, né? E começou a reclamar que ele queria viajar mais, que ele queria curtir a vida. Aí eu disse, então pega uma parte desse dinheiro aí e vai viver. Ele disse, não, esse dinheiro é dos meus filhos, eu não vou tocar nele. Aí eu disse assim para ele, se eu te der 1 milhão de reais para você gastar à vontade, viver, viajar, curtir, e você vai pagar uma média de 800 reais por mês, você compraria esse 1 milhão de reais? Aí ele disse, na hora. Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, tire 1 milhão lá dos 5, comece a gastar, e sua apólice de seguro de vida de 1 milhão de reais está feita, e eu repus esse 1 milhão. Aí ele disse, eita, que grande sacada, cara, eu não tinha visto por essa ótica. Ele comprou o seguro, começou a viver mais, viajar mais, curtir, e eu repus aquele 1 milhão, porque quando ele morrer, vai ter os 4 milhões dele, mais 1 milhão de seguro de vida. Exatamente, a gente está vendo aqui... Olha aí, olha aí a jogada de mestre. Não, é um mestre, Rafael é um mestre. Ele tem conversa assim, argumento... A gente tem que entender, Mari, a necessidade do cliente. Por exemplo, eu peguei um primo, por exemplo, que ele entendeu e ele disse assim, poxa, eu entendi, é muito importante, eu tenho 3 filhas, mas isso deve ser caro, né? Aí eu disse a ele, Zé, quanto é que você quer pagar por mês? Que não vai impactar seu orçamento, mas pelo menos você vai ter uma proteção. Sim. Depois, quando você estiver mais folgado financeiramente, você melhora, aumenta as coberturas. Aí ele disse assim, eu posso pagar 150 reais por mês. Aí eu fui com um corretor aqui, a gente calculou, botou uma cobertura para ele de 200 mil de morte, mais uma invalidez, uma doençazinha grave.
Aí ele olhou assim e disse assim, poxa, velho, mas 200 mil só é muito pouco. Faz o seguinte, faz um de R$ 250, que eu me aperto um pouquinho, mas eu me protejo melhor. Então, é questão de propósito. Todos nós temos que ter uma apólice para proteger a nossa vida e a nossa família. Quem não tem um seguro de vida nesse mundo, mas faz seguro do carro, desculpa, você está valorizando mais seu carro do que você e sua família. E aqui entre nós, Chico, todo dia a gente escuta alguém que está doente, alguém que está com câncer, alguém que teve um AVC, alguém que botou um stent no coração, alguém que teve uma invalidez, alguém que bateu um carro. Então, sabe quem precisa de seguro de vida? Todos nós. Todos nós. 100% das pessoas precisam de um seguro de vida. Rapidinho, deixa eu falar aqui com a nossa audiência aqui. A Janaína Leal colocou excelente sacada, parabéns. O Ivan gostou, a Neia falou que é uma excelente sacada, a Anaí estava falando aqui, a Neia também colocou aqui, precisamos ser especialistas com o nosso cliente. Excelente, Neia. A Anaí, corretora lá de Recife, grande amiga minha, falou que o sogro dela faleceu em Porto Alegre, a Sul América fez tudo para a família, só tem que agradecer. E a Gisele Araújo, com quem eu tive o prazer de trabalhar em São Paulo, ela colocou que foi uma boa comparação que você fez lá atrás, no meio da live. Então, assim, gente, obrigado por estarem aqui com a gente, participando. Ô, Chicão, eu até nem esqueci de falar, mas relembrando aqui, eu estou vendo a Suela, minha amiga lá de Recife, o seguro de vida também tem uma cobertura muito importante, que é a cobertura de despesas médicas, hospitalares e odontológicas. DMHO, também para aquele cliente que não tem um plano de saúde, então ele pode botar o DMHO, que é a despesa médica, hospitalar e odontológica, né? Ele pode colocar doenças graves para proteger contra o diagnóstico de qualquer dessas 30 patologias que a Sul América tem, que é o produto mais amplo do mercado, e ele também pode colocar a despesa por internação hospitalar. Então, não é um seguro-saúde, mas para aquele cliente que não tem dinheiro com plano de saúde, ele pode se proteger, inclusive com essas coberturas e a telemedicina. Rafa, só um pouquinho aqui, acrescentando o que a amiga colocou aí em relação ao o sogro dela que faleceu no Rio Grande do Sul, e a Sul América fez todo o traslado, tudo, e volta para o domicílio dele. Isso é um detalhe importantíssimo, que quem está aqui, corretor de seguros, ou que não é corretor, que é amigo, que tem uma apólice de seguro, o que a gente sempre fala para os nossos clientes quando a gente faz uma apólice de seguro de vida? Onde quer que você esteja dentro do Brasil, se vier acontecer qualquer coisa, de imediato comunica a seguradora. Não vá comprar nada, tomar providência por nada. Até porque essa cobertura é exatamente para isso. Para que nesse momento chegue o amparo, né, social e cuide de tudo. E você possa ir abraçar sua família, está todo mundo junto, porque vai ter profissionais capacitados cuidando de tudo. Se tiver que trazer o corpo de outro lugar para o seu domicílio, tiver em outro estado, que é uma burocracia enorme, deixa isso com a seguradora. Ela sabe como fazer isso. Ô, Mari, perfeito. Isso é de fundamental importância. Perfeito a sua colocação. E o legal dessa live aqui é que ela serve para clientes, serve para corretores, serve para funcionários de seguradora, serve para todo mundo. Para você ter ideia, lá em casa, eu tenho minha apólice e a minha esposa também tem a apólice dela. As minhas filhas não... Aqui em casa nós três temos. As filhas não podem ter porque elas não têm ainda. A mais velha vai fazer 14 anos ainda. Mas a minha esposa também tem a apólice dela. E esse ano eu coloquei como propósito meu proteger pelo menos 365 amigos meus, que é um por dia. E como eu não vendo seguro, porque eu não posso vender, eu estou dando clientes, amigos meus, para os corretores que têm me ajudado na Sul América. Então, os corretores que têm me ajudado, eu estou abordando meus amigos,
abordando meus amigos médicos, meus amigos dentistas. Eu vi até aí uma pergunta do Liana, né? Como abordar um médico? Muitos médicos, eu acho que o médico é a profissão mais difundida em termos de proteção familiar e financeira, né? Que é o seguro de vida. A maioria dos médicos hoje tem um seguro de vida. Você pode abordar ele para analisar a pólice dele, para ver se realmente faz sentido, porque às vezes o cara contratou há 10 anos atrás, e a pólice tem coberturas pequenas ou estão defasadas, para prestar essa Isso, consultoria. Rafael, outro, Né? Então a gente é tem outro que rever. detalhe importantíssimo isso aí. Porque na época, por exemplo, há 10 anos atrás ele só era casado, não tinha filhos. 10 anos depois ele pode ter 2, 3 filhos, aquela pólice já não atende mais à necessidade da família dele. Ele já tem um patrimônio já bem diferente de 10 anos atrás. Então, sim, nós corretores temos essa missão. A gente não pode deixar de voltar a falar com os nossos clientes e atualizar as apólices dele. Por exemplo, a gente tem cliente lá de tempos atrás que não tinha ainda cobertura de doenças graves. Quando começou a ter cobertura de doenças graves, a gente foi lá atualizar as apólices. Não tinha doença por invalidez funcional. Quando começou a ter, a gente foi lá atualizar as apólices. E isso é uma coisa assim, importante que o corretor não pode deixar de estar analisando. E aí, viu, Chicão? E aí, Chicão, tem 2 tipos de pessoas. As que estão protegidas, com proteções financeiras, familiares, seguro de vida, e as que querem se proteger e já é tarde demais. Eu conheço muita gente que, a mulher teve um câncer de mama. Pô, eu posso fazer meu seguro de vida? Agora não dá mais. Ah, eu tive aqui um câncer de tireoide, eu posso fazer seguro de vida? Agora não dá mais. Ah, eu tive um AVC, eu posso fazer um seguro de vida? Agora não dá mais. Então tem 2 tipos de pessoas. As que têm e as que quando querem já é tarde demais. Então se você não tem ainda... Melhor fazer. E ainda dá tempo, e eu não estou desejando mal a ninguém, mas a gente precisa, em amor à nossa vida, em amor à nossa família, se proteger. E eu estou falando de dinheiro de um lanche ou dinheiro de um restaurante, dependendo do nível de proteção que você precisa ter por mês. Eu encaro minha proteção de seguro de vida como uma Netflix, algo que eu pago com gosto, né? E que eu sei que eu posso usar, inclusive na telemedicina. E eu usei no funeral do meu pai, Chicão. Eu usei, imagina um funeral de 5 mil reais. E o cliente paga, sei lá, 200 reais por mês. Cara, 2 anos pagando, eu já livrei um funeral, entendeu? Tá quitado. Rafael, é melhor... E se ele tivesse em outro estado... Fazia né, o traslado do corpo, seu pai né? tivesse em... Exatamente. Imagina o quanto que isso não é caro. Tenho nem ideia. Ô, Mari, que infelizmente, eu perdi um primo com câncer e o enterro desse meu primo custou 12 mil reais. Porque, além de tudo, eles não tinham jazigo. E no seguro de vida também tem uma cobertura de jazigo. Veja que você pode construir um seguro simples e um seguro extremamente completo, de acordo com a sua necessidade. O mais importante que eu digo é faça, escute seu corretor, procure seu corretor e diga, opa, eu não estou protegido. O que é que falta aqui para eu me proteger? Deixa eu falar aqui com a nossa audiência rapidinho. Em primeiro lugar, só para concluir aqui, melhor contratar 10 anos antes do que 10 minutos depois. Segundo, o Liana, a gente dá aula para o Liana, eu não tenho nem comparação para isso, né? Para quem não conhece, eu acho que 75% do que eu conheço sobre seguros eu aprendi com ele. Então, mas o Liana ele pediu para tocar num ponto muito bacana aqui. A maioria dos brasileiros que possuem seguro de vida possuem porque tem pela empresa onde trabalham. Mas depois que saem, ficam sem. E aí? Ô, Francisco, aqui na live tem um corretor que eu gosto muito, que ele trabalha muito com plano de saúde também, né? E a maioria das microempresas do Nordeste, principalmente, o dono tem o seu plano de saúde com a sua esposa e os seus filhos, mas não faz dos funcionários, porque a convenção
não permite, a convenção não obriga, então ele acha que isso é despesa. Então a gente tem visitado muito essas empresas para fechar um seguro de vida, né, um VG, né, que é o seguro de vida grupal, e para proteger esses funcionários, e a gente coloca uma telemedicina também. E aí, por incrível que pareça, Chicão e Mari, todo ano, infelizmente, né, você pega um grupo com 1.000 funcionários, 2.500, falece alguém, né? E aí esse corretor vai lá, chama a família, explica, dá uma sobrevida para aquela família que tem uma grana, e o melhor, ele ainda ajuda a família a aplicar o dinheiro, porque aqui na Sul América a gente tem a Hora, mas a Sul América Investimentos, então a gente ajuda esse dinheiro a voltar, porque muitas vezes as famílias não sabem como aplicar os recursos, né? Então esse é um trabalho completo do corretor. O corretor da minha esposa, por exemplo, ele está aqui presente. Cara, pense num cara, eu não vou dizer chato, ele é competente, porque ele não saiu do meu pé com muito jeitinho, enquanto eu não fechei o seguro da minha mulher. Porque a minha mulher, ela também tem a pólice aqui, minha, de funcionário, né? Tem uma cobertura aqui para cônjuge. Só que a cobertura de cônjuge, ela não é completa de acordo com a necessidade da minha mulher. Então, a gente fez uma anamnese, né, que é um mapeamento da minha esposa, quanto ela ganha, etc e tal, com a idade dela, filhos, e a gente fez também uma pólice para ela aqui também, que eu estou pagando mensalmente, né, já sai em débito em conta, porque é mais barato, tá? A gente tem um desconto aí quando é débito em conta ou no cartão de crédito, no cartão, ou no cartão, e outra, aí isso. você não corre o risco de esquecer. Exato, exato. Perfeito. Rafael, você tocou num ponto aí que eu ia falar com você, e você, né, já adiantou, na satisfação, talvez não seja nem alegria, mas talvez assim, na missão do dever cumprido do corretor e de você, de saber que aquela família não vai passar necessidade por falta do provedor de renda da casa, entendeu? Que vai poder continuar pagando um plano de saúde, colocando alimentação em casa. E desse cliente que eu falei, né, que a gente fez a indenização, depois que ele voltou, recebeu alta, foi para casa, aí eu fui, né, perguntei para a esposa dele se eu podia visitar ele, porque é uma pessoa que eu amo assim demais, a família, né? E aí ela foi, disse que eu podia visitar ele. Aí eu fui lá visitar, né? Quando ele me viu, mas ele chorou tanto, tanto. E sabe, a missão do dever cumprido, por quê? Ele tem um cuidador o dia todo, um no fim de semana, fisioterapeuta de manhã, fono, terapeuta ocupacional, 5 pessoas cuidando dele em casa. Se ele não tivesse recebido a indenização de doenças graves e está recebendo o DIC, como que ele ia contratar tudo isso? Ô Mari, só para você ter ideia, Chicão aí brincando, eu agora estou usando óculos, é verdade. Só para você ter ideia, todo dia, quando eu saio para almoçar num restaurante, eu vendo, eu não digo nem vendo, eu protejo um garçom. E aí, como é que eu protejo esse garçom? Eu já sei que o garçom possivelmente não tem um plano de saúde, e eu pergunto a ele assim, ô amigão, como é seu nome? Aí ele diz, né? Eu digo, você é casado? Ele só tem filho? Tem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, se você ficar doente, você vai para onde? Ele disse, doutor, eu vou para o SUS. Eu digo, e se eu colocar aqui dentro do seu celular, eu mostro o celular assim para ele, um médico 24 horas para te atender, a hora que tu quiser, esse médico te atende por vídeo, ele vai te consultar, ele vai te dar um atestado, aí ele faz atestado, né? Eu digo, atestado. E ele vai te dar uma receita. Quanto é que você pagaria por isso? Aí o garçom diz assim, deve ser muito caro, né, doutor? É o quê? Uns 100 reais, 200? Eu digo, não, eu faço para você por 20 reais. Eu digo a ele. Aí ele, 20 reais? Tá muito barato. Aí eu digo, calma, mas a gente pode proteger isso, aquilo. Aí eu vou, daqui a pouco o garçom fecha um seguro de 80 reais. Porque ele entende, sabe o que, Mari? A necessidade de ter uma proteção. Então o recado que eu dou a todo corretor é, por favor, ofereçam. A gente não pode aceitar esse número do Brasil, que vê aí 700 mil pessoas morrendo de Covid e só 10%
dessas famílias que estão com a dor emocional agora passarem necessidade porque o corretor ou não ofereceu ou não convenceu o cliente da importância e da necessidade de ter um seguro. Então, o seguro de vida, a proteção financeira tem que ser um desejo e uma necessidade do brasileiro. Perfeito. E isso é um impacto social muito grande. Sem Né? dúvida, sem Porque dúvida. quantas pessoas deixaram de gerar renda, a família agora passando necessidade, né? E isso, em 5 anos, o impacto social, financeiro na vida dessa família é desastroso. Eu também não consigo imaginar como que a pessoa diz que ama a sua família, porque uma vez eu falei isso para o cliente, ele não gostou, a gente conversando, né? Ele dizendo que ama a família dele, mas não contrata seguro de vida. Aí eu disse, bom, que ele já é cliente de outras coisas, né, com a gente. Eu disse, bom, eu acho que você não ama a sua família, não. Aí ele, por que você está dizendo isso? Como que você ama a sua família e não está preocupado que se na sua falta, ele é um profissional liberal, o maior gerador de renda, não está preocupado que na sua falta, sua família não vai estar totalmente protegida. Seus filhos vão continuar tendo a escola, o plano de saúde, comendo nos mesmos lugares, morando no mesmo lugar que você mora hoje, que ele mora muito bem. Não dá para entender. Ô Mari, eu tenho um amigo em Recife, que é até cliente nosso, que é um caso que saiu inclusive no Jornal Nacional, né? Caso triste, um maluco cortou um sinal, bêbado, bateu no carro do meu amigo, faleceu a mulher do meu amigo, faleceu a babá grávida, o filho do meu amigo, e o meu amigo sobreviveu, ficou mais de 40 dias hospitalizado, e a filhinha dele hoje é cadeirante, e a missão dele agora é cuidar da filha, sabe? Veja que dor que eu não consigo nem imaginar. E ele foi para o velório e o enterro do meu pai, eu disse a ele, meu irmão, você é muito forte, você é uma inspiração para mim. Mas assim, a família super ajustada e em frações de segundo tudo mudou. E assim é a nossa vida. A gente pode ser o mais cuidadoso do mundo, a gente pode ter uma boa alimentação, fazer esportes, mas existem meios externos que podem mudar o nosso destino. E para isso a gente tem que estar 100% protegido. A gente não pode dar bobeira para o acaso. Eu queria também dar um abraço para o meu amigo Dija, que é corretor lá em Maceió. É um cara que tem um programa, inclusive, na TV, e ele fala muito sobre a importância de se proteger. E para Milton também, que está aqui, que grande conhece, foi treinado por Chicão também. Milton é um vendedor de mão cheia, né? Porque ele é um cara que ele não deixa o amigo dele desprotegido. Mega esforçado. E se for preciso ser grosso com o amigo, seja. Mas proteja. Cara, você é meu amigo, você não vai ficar sem se proteger, não. Nem que eu vá encher o saco para sua mulher ficar todo dia no seu ouvido aí. Mas, não, cara, você tem que se proteger mesmo. Então, dependendo do nível de intimidade que você tem com o cliente, tem que dar uma porrada mesmo. E eu tenho corretores também, Chico, que já liga para o cliente assim, ó. Você já sabe qual é o carro do cliente. Você já sabe qual é a profissão do cliente. Já sabe o nível de padrão de vida do cliente. Tem corretor que já liga assim, ó, Francisco, estou com uma promoção aqui da Sul América, sei que você não tem nenhuma proteção aí familiar e financeira, eu acabei de fazer um seguro para você nessa promoção, você e sua família estão protegidos e vai cair o débito na sua conta de X reais. Chegou um e-mail aí, deu ok e não discuta. Por quê, Chico? Quando a gente vai no médico, a gente não discute o remédio. Não a gente mesmo. Não discute. O médico diz, ó, tome amoxicilina com clavulanato. Tu não vai discutir com o médico. Então a gente tem que passar, sabe o que para o nosso cliente? É a receita pronta já e dizer, ó, tá aqui, este é o remédio. E você tem que se proteger. Se você não tomar, depois não diga que eu não avisei. Segurança, autoridade e proteção. Isso que a gente sempre tem que levar para o nosso cliente e também levar valor para ele. Não é preço, é valor. Rafa, rapidinho agora, porque o nosso tempo está acabando. Quando é que você vai estar aqui em Natal? Eu vou estar em Natal
Natal, na semana que vem, nós vamos dar uma palestra aí junto com o Sindicato dos Corretores de Seguro. Vai ser uma palestra assim, super disruptiva, inovadora, onde a gente vai deixar o corretor assim louco por proteger mais e mais os seus clientes, né? Com técnicas persuasivas, honestas, sedutoras, sem lenga-lenga e direto ao ponto, e mostrando para o corretor que ele tem que ter algumas habilidades, porque o consumidor do futuro ou do presente, ele mudou. Por exemplo, as minhas filhas consomem de um jeito, as minhas netas vão consumir de outro, e a gente precisa se posicionar no online, a gente precisa oferecer. Eu, por exemplo, Chicão, eu compro roupa na internet, eu comprei um colchão na internet, eu comprei um computador na internet e eu compro seguro na internet também. Com quem? Com pessoas que eu confio, que são autoridade e que estão me oferecendo. Então, a gente precisa oferecer, A gente precisa pelo menos oferecer. Claro, e fazer aquele velho funil para colocar, despertar curiosidades, explicar a importância da necessidade da proteção, para que o cliente diga assim, eu quero comprar. Perfeito. E não você ser aquele vendedor chato. O cliente tem que dizer, eu preciso disso, eu necessito disso, e isso é desejo meu de consumo. Perfeito. Rafa... Eu pergunto a você o seguinte, Chicão, e se sua pólice falasse? Né? O que é que ela diria para você? Você tá protegido mesmo? Graças a Deus, tanto a minha, quanto a de Marileide, quanto a de Fernanda, olharia e falava, vocês estão protegidos. Mas por quê? Porque nós temos a consciência de que no dia, se eu por um acaso vier faltar, será que Marileide consegue honrar todas as coisas que nós temos, tudo que nós conquistamos e que ainda estamos tentando conquistar? Marileide tem o mesmo pensamento, tá certo? Então, nós temos essa consciência e nosso papel social como corretores e também seguradora, nós temos que levar isso para o restante dos brasileiros. Rafinha, rapidinho aqui, porque a gente tem que encerrar mesmo. Na verdade, eu tenho que encerrar porque daqui a pouco, às 8 horas, eu vou estar ao vivo em outra live com a doutora Cássia Galvão, daqui de Natal, e lá nós vamos falar um pouco sobre qualidade de vida, e eu vou falar lá como eu saí de 153 quilos e baixei para 98. Sem bariátrica. Sem bariátrica. Segundo, o Liana ele colocou 2 perguntas aqui que nós não conseguimos responder. Então é o seguinte, Liana, em fevereiro ou março, nós vamos querer uma live com você. Você está convidado ao vivo. Depois a gente entra em contato contigo para falar. Tá bom? Rafa, eu quero agradecer demais. Muito obrigado mesmo por ter aceitado. Foi de última hora, não teve quase nada combinado. Rafael, você foi show de bola. Você é show de bola. Muitíssimo obrigado mesmo. Eu aceitei por 2 motivos. Primeiro, porque eu confio em vocês dois. Eu confio na capacidade técnica, na honestidade, na ética, na forma como vocês cuidam do cliente, de vocês. E se tiver algum amigo meu aqui ao vivo, pode procurar eles aí no inbox que eu assino embaixo. E segundo, que é propósito de vida meu proteger pessoas. Então, o momento que tiver, eu vou falar aqui para você se proteger. Perfeito. Muito, muito obrigado. A cabeça aqui está fervendo de tanta coisa que você falou aí, né? E coisas que a gente já tinha escutado anteriormente, mas que no dia a dia a gente acaba esquecendo na hora de argumentar com o cliente, né? De falar. E o que você falou aí dos insights hoje é mais coisa que a cabeça aqui está assimilando para ter agora mais argumentos para conversar com o cliente, falar para ele. A minha recepcionista aqui pagava R$60 para ela e para a mãe de um plano funerário. Eu fiz o seguro de vida dela aqui por menos de R$50 com o funeral que cobre as duas. Ou seja, ela economizou, né? E está muito mais protegida do que apenas um plano funerário. Você não levou só preço, você levou valor para a vida dela. Claro. Um abraço para o meu amigo David, que está aí também, da Previmar. Também é outro corretor top das galáxias. Só um pouquinho. Quando a gente fez a indenização lá do cliente, a irmã dele veio de imediato falar comigo e o irmão dele também, que eu já tinha oferecido anteriormente e eles não quiseram,
Aí quando viram que o irmão recebeu, aí vieram falar, e aí a gente fez as apólices para eles, porque eles ficaram com medo. Claro, Acontecer. nessa hora, né, é importante a gente trabalhar mais e mais a conscientização. Pois muito, muito, muito obrigado. Foi agradeço. maravilhosa essa conversa. Aliás, é sempre bom conversar com você. Você tem Ô, Mari, um astral lá em cima. não esqueça de gravar essa live aí não, viu? Para compartilhar depois, para a gente estar compartilhando aí com as pessoas. Sim, a gente deixa salva. Show. A gente vai E deixar semana salva que sim. vem aí vamos lotar aí esse Rio Grande do Norte, porque as pessoas que estão indo para aí, pô, andando de bugre nas dunas, tem que estar protegido, né? Já fizemos a nossa inscrição lá do evento do 5. Show, massa, maravilha. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que pôde participar aí. Obrigado, Chicão. E eu deixo com você e Mari aí para terminar. Rafinha, novamente, muito obrigado. Meu querido, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Novamente, eu convido a todos para estar no Instagram da doutora Cássia Galvão daqui a pouco, às 20 horas. Eu vou entrar por volta de 8h20 da noite. E também vamos falar um pouquinho mais lá. Mari, termina aí. Obrigada a todos que estiveram aqui, que ainda estão. Muito obrigado, Rafael. Foi de suma importância sua participação hoje. Posteriormente, vamos chamar você de novo para falar também de previdência, claro, né? Porque você é imbatível aí nos argumentos, né? Então, muito, muito obrigado. Beijo. Viu? E até dia 31. Estaremos juntos. Um beijão. Um abraço. Beijão, valeu, Rafa. querido. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.